E aí, pessoal, aqui é o Matheus, mais um episódio aqui pro Impulso Podcast, o seu podcast aqui em Cork. E eu tô aqui hoje com a Juliana. A Juliana tá aqui tem bastante tempo na Irlanda. Vai contar um pouquinho da experiência dela, de como é que tá aqui esse tempo. Eu tô com 7 anos e meio de Irlanda e ela tá com 6 anos e meio. Ela chegou um pouquinho depois de mim. Não, um pouquinho antes. Um pouquinho antes? Não, depois, não. Você tá com 7 anos e meio? E você chegou depois. Ah, cheguei um pouquinho depois. O que eu falei? Você chegou antes. Enfim, anyway. Passou a pandemia, provavelmente, aqui, né? Eu cheguei 17 e 18. Eu cheguei 19. Então. Passou a pandemia, provavelmente aqui. Tem muita história pra contar. Conheci a Juliana jogando pedal. Atualmente tô jogando pedal tênis. Preciso fazer um pouco de exercício. A gente se conheceu lá e ela tem um canal no YouTube que é muito legal, um canal de viagem. Ela vai contar um pouquinho mais. E é isso. Para começar e te dar a palavra, Juliana, bem-vinda aqui ao episódio. Obrigado por você ter aceitado o convite de participar. Fico feliz, é um projeto meu, assim, tem 1 ano que eu tô com um podcast aqui em Cork. E a pergunta tradicionalíssima pra gente começar como é que surgiu a Irlanda na sua vida, né? Tipo, não quero mais esse Rio de Janeiro quente. Foi Vou por aí mesmo. Primeiro, obrigada por me convidar. Achei bem legal. Seu canal parece ser bem legal mesmo. Tipo, dá pra ver a estrutura, quanto você põe de empenho, então, parabéns. E como que eu decidi Irlanda na minha vida? É uma boa pergunta, porque não foi planejado. Foi planejado sair do Brasil há muito tempo já, muitos anos antes da minha decisão, eu já sabia que eu queria sair. E eu acho que várias coisas foram o gatilho, assim, final para decidir sair mesmo, sabe? Dentre elas, política no Brasil, corrupção no Brasil e também violência, né? Principalmente no Rio de Janeiro. Foram coisas que eu não estava mais aguentando lidar. Mas não só isso, também não foi só uma fuga, também foi querer conhecer uma coisa nova, sabe? Viver uma experiência nova, viver em outro país, conhecer outras culturas, ter contato com outras pessoas. E eu acho que saiu mesmo dessa questão de eu sempre quis morar fora, e aí com essas outras coisas, outros problemas que estavam me afetando muito no país em si e no Rio, eu decidi então sair de vez. E aí, como que a Irlanda surgiu, não foi a primeira opção, não. Eu demorei um tempo, na verdade, para entender que eu conseguiria trabalhar na minha área, fora do país, sem precisar validar diploma, sem precisar estudar de novo, sem nada disso, sabe? E eu acho que a partir do momento que eu entendi que eu conseguia fazer isso, tudo mudou na minha vida. E aí eu comecei a assistir vídeos no YouTube, e aí vi que, aliás, né, é bom falar para o pessoal entender, eu sou farmacêutica de educação, de formação, e eu trabalho na indústria farmacêutica. Sempre trabalhei. No Brasil já trabalhava na indústria farmacêutica e aqui na Irlanda a mesma coisa. E então, eu não sei por que cargas d'água, eu fiquei pensando que eu ia precisar validar diploma, entendeu? Então eu tava procurando outros meios, eu tava procurando, vou começar a estudar um mestrado, fazer alguma coisa assim, pra talvez tentar validar a minha qualificação, a minha formação a partir daí, entendeu? Estudando no outro país um mestrado, de repente já me dá uma qualificação para tentar emendar. Você vai pesquisando e procurando meios, né, de fazer, né? Exatamente. Até que em algum momento eu me dei conta que eu falei assim, gente, mas eu não preciso nem ser farmacêutica registrada nos conselhos aqui no Brasil para trabalhar na indústria. Então, por que eu tenho que ser também registrada em outros países? Não está fazendo muito sentido. Você deveria ser registrada para trabalhar em farmácia de loja. Como farmacêutica. Mas não ser a farmacêutica responsável. Mas não como um papel de engenheira, que é o que eu faço. Entendeu? Então, assim, a partir do momento que eu realizei, que eu entendi isso, aí ficou muito mais fácil. E aí meu leque se abriu. E aí quando esse meu leque se abriu, eu falei assim, nossa, então deixa eu ver aqui quais são as opções. E aí procurando no canal no YouTube, eu encontrei o eDublin. Acho que muita gente acaba encontrando meio o que eDublin. Acabou assim, né? Né? Nem tem mais também. Ele já deu parei uma de boa... acompanhar há muito que tempo. outros apareceram que são mais fortes hoje em dia, né? Mas ele ainda tá vivo, tá lá, mas... nem acompanho mais nada. É o que tinha, assim. Exatamente. Era a porta de entrada para brasileiros na Irlanda, né? Para conhecer a Irlanda era o eDublin. E aí, a partir disso, foi assim, uma bola de neve de vídeo atrás de vídeo, assistindo coisa de Irlanda e tentando achar alguém que trabalhasse na indústria farmacêutica do jeito que eu trabalho aqui na Irlanda.
basicamente eu não encontrei nenhum vídeo, eu acho. Mas eu já tinha entendido que dava, entendeu? Esse era o principal ponto. Eu já tinha entendido que dava pra encontrar uma empresa que me dava o visto. E aí, ao mesmo tempo, eu descobri que a Irlanda era o que eles chamam de hub. Era um hub de indústrias farmacêuticas, que significa... Tem muitas indústrias farmacêuticas aqui no país. Tipo, tem a isenção fiscal que ajuda as empresas virem pra cá. Então, praticamente todas as indústrias grandes farmacêuticas estão aqui na Irlanda. Principalmente em Dublin e Cork. Então, a partir daí, eu falei assim, meu parceiro, agora mesmo. Vai ter que ser aí mesmo. E aí, a Irlanda virou o meu destino principal, meu foco. Meu foco principal Mas eu tentei mestrado também em Portugal. Não passei por uma pessoa. Aí tentei um mestrado na Alemanha. Esse eu tinha certeza que ia passar. Até me inscrevi num curso de alemão, que tava fazendo alemão já. E não passei. Esse eu fiquei... Arrasada. Brasil, I'm devastated. Aí eu falei assim, meu Deus, não acredito nisso. E como é que tava o inglês nisso tudo? Eu sempre estudei inglês no Brasil e sempre tive uma cultura muito forte americana, eu acho, tipo música, séries, filmes. Então, eu sempre falei inglês já, normal. Mas, óbvio, não era tão fluente como agora, né? Depois de se mudar pra cá. Mas já era o suficiente pra eu fazer entrevista. Eu já tava fazendo entrevista de lá do Brasil, pra cá, pra Irlanda, né? Mas você chegou a vir como intercambista, ou você veio com visto de trabalho? Aí, beleza, aí vamos pular pra essa parte então, né? Já tinha decidido Irlanda, e aí comecei a aplicar pra vagas na indústria farmacêutica lá do Brasil. E eu só recebi não. Isso Quase não consegui fazer entrevista, só fiz 2 entrevistas de lá. Porque todo mundo falava, não, a gente não pode dar o visto. A gente não pode dar o visto. Aí eu falei assim, vocês estão precisando de profissional, mas ninguém quer dar o visto. Tem alguma coisa, essa conta não tá fechando. O que tá acontecendo? Enfim, aí eu descobri que as empresas têm medo mesmo de dar o visto, elas não entendem os requisitos, elas... É burocrático. Tem empresa e nem é tão sabe. Burocrático, na verdade. Inclusive, o próprio candidato pode aplicar pro visto dele. Sabe? E é isso que as empresas... Pode pagar. E é só €1.000. O que é €1.000 pra uma empresa? Não é nada. Enfim, e aí que eu fiz até 2 entrevistas de lá, tava em contato com uma agência dessas, né, de recrutamento e tal, e só que eu vi que não ia dar certo, sabe? Eu achei que tava bem difícil de ir lá. Aí eu falei assim, quer saber? Eu vou pra essa jossa, vou pra essa fazendinha, ver o que tem lá. Vou lá conhecer as ovelhas. Você já sabia que conseguiria vir como intercambista e trabalhar às 20 horas? Já sabia. Não, aí, minha filha, eu fiz a pesquisa inteira, né? E aí eu tinha meu plano A e o plano B. O meu plano A era, eu vou fazer um intercâmbio, né? Que o final do visto tem duração de 8 meses, né? Durante o intercâmbio eu vou trabalhar, vou juntar o dinheiro que falta e vou entrar num mestrado no final. Porque o final do meu curso era tipo agosto, setembro, que era o início do mês letivo. Do ano letivo daqui, do ano letivo daqui, pra faculdades e tal. Então, eu já tinha me candidatado a uma vaga de mestrado, passei nesse mestrado, ganhei até uma bolsa, um desconto legal, mas ainda assim era caro, porque educação superior aqui é bem cara, né? Mas aí eu já tava certo, tipo, esse vai ser o meu plano B, o mestrado vai ser meu plano B. Mas o meu plano A era, vou vir fazer o curso de inglês e durante esse período eu vou tentar procurar a vaga de emprego e vou tentar passar. Mas eu sabia que existia a chance de eu não achar nada, entendeu? Então, o meu plano B era seguir no mestrado. Então, eu tinha um plano A e um plano B. E por que eu tô falando que o plano B era fazer mestrado? Porque ao final do mestrado aqui na Irlanda, né, se ganha um visto especial, que é o visto Stamp 1G, que é para procurar emprego. Então, você não precisa de nenhuma empresa para te patrocinar o visto, né? Então, é uma forma que a Irlanda tem também de tentar alocar alunos formados, né, em cursos superiores no mercado de trabalho. A empresa só te contrata porque você já tem um visto de trabalho, né? Exatamente. E aí depois você só muda esse visto para Stamp 1 mesmo, não 1G. Exatamente. E aí eu já sabia, falei assim, então eles precisam tanto de profissional, e se o problema é o visto, então esse problema estaria resolvido. Então esse era o meu plano B, mas sempre tendo em mente que meu plano A era já tentar fazer entrevista e passar a qualquer custo numa empresa e começar numa indústria farmacêutica. Aí acabou que eu até me inscrevi no mestrado, paguei as taxas, paguei tudo, fiz entrevista, fiz um bando de coisa, fiz todo o processo. Mas no final das contas, no período do meu dos seus 8 meses. De 8 meses de visto de estudante, eu consegui sim uma empresa para me patrocinar. E aí foi isso. Aí o meu plano A se concretizou. E você tá nessa empresa até hoje? Eu tô nessa empresa até hoje, desde 2019.
Mas tem uma pá de tempo já, né? Já fiz. E engraçado é que eu comecei lá na empresa no dia do meu aniversário. Então é bem fácil eu saber quando que eu faço aniversário na empresa também, que é o dia do meu aniversário. E nessa época você morava aqui no centro de Cork? Não, menino. Então, eu fui pra Limerick no início. Eu morei em Limerick. Você não escolheu Cork de... Não, porque... Olha como são as coisas, né? A gente tá em 2025 falando de crise imobiliária. Quando eu vim em 2019, você falava de quê? De crise imobiliária. Eu acho que desde que a Irlanda é Irlanda que você fala de crise imobiliária. E aí que eu fiquei morrendo de medo disso e eu sabia que... eu não sabia... Eu achava que eu talvez tivesse que ir pro plano do mestrado e que eu ia ter que juntar dinheiro. Então eu falei assim, não, eu vou pra Limerick, que eu sei que a acomodação lá tá mais barata e eu do que Cork e Dublin. Grana. Consigo juntar mais grana. Então foi por isso que eu fui pra Limerick. Tá, e aí como você mudou pra Cork, você conseguiu um emprego em Cork? Sim, correto. E aí você morou em Cork... Morei primeiro em Kinsale, porque a minha indústria farmacêutica é em Kinsale. Mas primeiro não, porque você mora hoje em Kinsale. Não. Onde você mora? Eu moro em Carrigaline. Mora em Carrigaline, é verdade. Que você vai em Kinsale, né, e volta. Isso. Aí eu morei lá porque eu não tinha carro. Porque quando eu era estudante em Limerick, eu não tinha carro, né? Só que aí eu entendi rápido que eu ia precisar de carro pra trabalhar, porque essa empresa é no meio do nada. E aí... e não tem transporte público, não tem nada. E aí eu falei assim, não, tá bom, preciso comprar um carro. Mas até tirar learner, né? Fazer as provas, fazer tudo. Você já está tirar com a full, né? carteira. Já. Não, desde 2020. E aí, enfim, até conseguir fazer tudo isso, eu fui morar em Kinsale. Ô, dó, gente. Mas é bonito a cidade. Não, é lindo pra você visitar. Passar um final de semana, se tivesse tal também, né? A pessoa saiu do Rio, né? E parar em Kinsale é um ovo, né? Nossa, pequenininho. Não, foi depressivo. E foi durante o inverno. Inverno não acontece nada lá. Tinha dias que não tinha ninguém na rua. 4 horas não tem ninguém na rua. Era só aquela mist, né? Aquela névoa. Aquela névoa. Era só névoa. Enfim, mas fiquei lá, sei lá, 5 meses, eu acho. E depois fui pra Cork. E aí, estou em Cork desde então. Tá, mas hoje você mora em Carrigaline. E como é que foi essa mudança aí? Primeiro foi a casa ou primeiro foi o amor? Então, conheci um irlandês durante a pandemia, mas no período que podia, tá? Foi naquela... Teve uma época que teve, tipo, umas 2 ou 3 semanas, né? Que o país meio que abriu. E as pessoas podiam sair, não sei o quê. Aí conheci ele, a gente se conheceu em 2020. E aí, porque era pandemia, a gente acabou ficando junto o tempo inteiro, só eu e ele, ou na minha casa ou na casa dele. Então, a relação, tipo, que foi muito rápido. Assim, e viu que funcionava. Então com 5, 6 meses junto, a gente já foi morar junto. Pegamos a nossa própria casa alugada. Que já era em Carrigaline, não era em Cork? Não, era em Cork, era em Wilton. E aí depois disso a gente... aí o tempo foi passando, né, e tal. Aí depois de, sei lá, 3 anos junto, a gente decidiu... casar. A gente já sabia que ia casar, que ia tudo, né? E aí a gente... só formalizou o rolê. E aí a gente decidiu comprar uma casa. Tipo, a gente comprou a casa antes de casar, porque era prioridade. Aqui na Irlanda... E conta um pouquinho do mortgage. É uma curiosidade pra muita gente, né? Quando a pessoa vem, a pessoa não tá nem pensando, só escuta falando essa palavra, mas não tá pensando, né? Mas na verdade, eu nunca na minha vida pensei muito, que eu ia comprar um imóvel. Nunca me veio na cabeça isso. Cara, foi bem tranquilo, pra te falar a verdade. Eu acho que as pessoas... Assim, eu sempre falo isso. O desconhecido dá muito medo. Né? Quando você não conhece uma coisa, um processo, você tem medo. E aí, quanto mais medo você tem, menos querer saber você quer, porque aquilo te dá medo. Então você não quer nem escutar, não quer nem saber, não quer pesquisar. E aí vira uma bola de neve, e aí você fica sempre estagnado naquilo, né? Mas quando a gente começou a pesquisar, o que a gente fez foi, a gente foi no banco e fez marcou uma reunião. Uma simulação, assim. Marcou uma reunião com o nosso banco na época. E aí eles explicaram o passo a passo do processo. E a gente viu que era bem possível. E aí foi isso. E aí a gente entendeu o quanto que a gente poderia dar, né, de entrada numa casa. O quanto nossas parcelas por mês, até quanto a gente queria pagar. O quanto é affordable, né? Exatamente. E quanto que o banco, com relação a tudo isso... Quanto que o banco poderia dar pra gente. Disponibilizar. E tem o HTB também que ajuda, né? Se for casa nova. A gente não pegou nenhum desses não era esquemas. Casa nova. Não era second hand. E aí foi isso, foi bem tranquilo.
Foi bem tranquilo. A gente não teve nenhum problema. Desde que a gente começou o processo até pegar a chave, foram 3 meses. E tinha requisito pra procurar a casa? Que é uma coisa que me pega, né? Que eu tô nessa fase aí de procurar alguma coisa. E eu adoro morar no centro. Então, às vezes eu começo a olhar e falo assim, mas eu vou ter que sair do centro. A gente não queria nenhum lugar completamente longe. Porque assim, Caroline não é centro, mas tem ônibus 24 horas pro centro. E tem um centro bem legal lá, né? Uma comunidade bem legal. Eu gosto da cidade de Carrigaline. Sim, gente, tem nada. Eu tô numa fase de ranço, gente. Eu tô com ranço de Cork, tô com ranço da Irlanda. Eu não sei se você passou por essa fase, ou vive essa fase, eu nunca... Não, nunca passei. Eu adoro a Irlandinha de todas as forças. Que bom, eu tô num momento não muito em paz. A gente tá meio que brigado, mas acho que vai passar. Deixa o inverno chegar. Enfim. Se não tá em paz no verão, imagina então, quando chegar o inverno. Vou surtar. Mas qual foi a pergunta? A pergunta foi como é que você escolheu Carrigaline, né? Tá. Já que não era... Porque assim, a galera sempre... Eu vou até puxar aqui pra câmera central. A galera sempre busca uma casa mais central em Cork. Só que pra você usar o HTB, que é um super help... O que é HTB? HTB é Help to Buy. É um esquema do governo que você usa um dinheiro do governo, que não o dinheiro do governo, mas o dinheiro que é seu, que tá preso no... Tipo o FGTS no Brasil, que você usa para fazer a compra da casa. E só que tem uma regra que é comprar casa nova. E na parte central da cidade, né, não tem casa existe. Nova. Então você compra sempre num cantão, nos e lugares outra coisa, bem ermo, as casas assim. novas são muito mais caras do que casas usadas. Sim. Então... Óbvio que existem exceções, mas assim, de forma geral falando... Sim. Às vezes é tipo 100 mil euros a mais, 100, entendeu? Então isso pesa. Mas assim, tem pra todo mundo, gente. Depende do que a pessoa quer, entendeu? Esse esquema serve pra algumas pessoas e para outras pessoas. Pra gente não fez sentido, porque a nossa casa foi bem num preço bom, entendeu? A gente deu muita sorte. Então, acho que não fez muita diferença pra gente. Não gosto dessa sorte. Você tava no lugar certo, na hora certa, Deus olhou pra vocês, você mas isso... essa é sorte também. Eu não... Vamos pular essa parte. Eu acredito mais em sorte, sei lá. Não acredito em nada, sei lá. Acontece, é isso. Tava lá e aconteceu. Mas você não escolheu Carrigaline, né? Você escolheu pela casa, então. Porque a gente não queria ficar muito longe de Cork, mas a gente queria uma casa legal, um espaço legal, entendeu? Eu queria muito um quintal, queria muito. Isso você tá até devendo um churrasco lá. Tô devendo um churrasco. Pô, mas é só aparecer. Porque o povo, a gente marca e ninguém fala nada, ninguém quer ir. Mas tá, a gente marca. Eu queria um quintal, porque eu fui criada, nasci e fui criada em casa. Então, eu queria muito casa, eu queria muito quintal. Isso tava fora de cogitação. Tipo, esse era o deal breaker, sabe? Não ter quintal. Não podia não ter quintal. E, enfim. E aí a gente teve que ir para lugares que tinham mais opções de casas, entendeu? E casas com tamanho ok, que tivesse quintal. E Carrigaline foi uma opção boa. Eu gosto lá de Carrigaline. Eu acho a distância boa daqui de Cork. Eu acho que você tem acesso ao Mahon Point rápido, acesso à rodovia rápido. Eu gosto daquela região lá. Mas mudando o foco um pouco... vamos falar do Time to Read the Roads. É o seu canal no YouTube. Conta como é que foi a ideia de criar esse canal, por que você criou, como é que funciona o seu processo criativo para ter os vídeos lá. Quando eu cheguei aqui em 2019, eu pensei, assim que eu puder, vou começar a viajar bastante, vou fazer de tudo, não sei o quê. Aí eu falei assim, nossa, seria tão legal se eu documentasse as viagens e tal, fizesse tipo um blog de viagem. E aí fui e criei o canal. Criei logo, criei tudo com o nome Time to Hit the Road. Só que isso foi em janeiro de 2020. Aí o que aconteceu? Veio a pandemia. Aí eu falei, você tá de brincation comigo? Aí eu não consegui viajar, né? E aí eu comecei a fazer vídeo da minha vida na Irlanda, que o canal já tava lá mesmo. E eu tava naquela emoção, sabe? Aí comecei a fazer vídeo de Irlanda, da minha vida, do intercâmbio, como foi pra tirar o visto de trabalho, conseguir o visto de trabalho. Tudo isso, né? E aí, enfim, quando começou a poder viajar, aí sim eu comecei a fazer os vídeos de viagem. Aí hoje em dia, alguns dos vídeos que eu tinha no início eu até tirei e tal... mas os vídeos de viagem estão lá. E é isso, o canal hoje em dia é isso. Mas assim, é um canal sem compromisso nenhum. Mais um acervo pessoal, assim, pra amigos. Meio que isso mesmo. Eu não tenho... Eu, no início, tava naquele foco YouTuber, de vou virar seguidores, YouTuber. de views, que não sei o que virar YouTuber. Mas hoje em dia eu não tenho mais isso, não.
tá lá. Às vezes tem um louco lá que se inscreve. Se quiser escrever, tudo bem. Eu Mas vou se deixar quiser, na também, descrição, tá gente. É legal, assim. E eu vejo que você, às vezes, a maioria dos vídeos você fala em inglês, né? Então, assim, tem isso também. Então, tem duas coisas. No início, quando eu tava nessa coisa de, eu vou virar youtuber. Aí eu falava assim, então, vou começar a fazer vídeo em inglês pra atingir um público maior. Só que, cara, não rola. Não rola porque, assim, eu sou super confortável falando inglês, não é isso. Mas, eu não sei você, mas eu sinto que a minha personalidade muda. Sim, a gente tem mais especificidade pra falar em português, com certeza. O humor é diferente, as piadas são diferentes, as palavras que a gente usa. Principalmente eu, sabe, que eu sinto, tipo, sendo carioca e tal, tem um jeito que eu falo que eu não consigo transcrever pro inglês. Esse jeito, entendeu? Então não é nem com relação à língua em si, é mais com relação à minha espontaneidade. E aí eu sentia que eu perdi essa espontaneidade um pouco e pesou pra mim. E aí eu fiquei sem vontade de fazer vídeo. Aí eu meio que parei de fazer vídeo. Fiquei tipo 1 ano quase sem postar. Só que eu falei assim, cara, mas que coisa idiota. Tipo, eu não tô monetizando isso aqui de qualquer forma. Eu já não quero mais. Então eu vou fazer vídeo em português e é isso. Só que o que acontece? Viajo muito com meu marido, que é irlandês. Então, às vezes, no vídeo, eu tô falando com ele no vídeo. Então, eu falo os dois. Você acaba explicando alguma coisa em inglês mesmo. Ou tendo uma conversa com ele ali. Então, eu falo os dois. Eu falo português e inglês nos vídeos hoje em dia. Eu vejo ele falando português, às vezes. Repetindo alguma coisa, tentando, tipo um frango. Ele tenta, tadinho. Pobre. Ele tá fazendo aula. E como é que é? Você é uma garota produção ou edição? Você gosta de editar? Eu gosto dos dois. Eu gosto de produção. Eu gosto de estar lá no lugar e pensar, nossa, isso aqui vai ficar muito legal. Às vezes na viagem mesmo, antes de viajar, eu já vou tendo algumas ideias, falando, nossa, eu podia fazer isso e aquilo. Mas normalmente é lá no lugar mesmo. Eu vejo um negócio e eu penso, que legal, vou fazer desse jeito. Mas, porque, assim, você tem que pensar... Porque quando você começa a editar, e você já tá com essa experiência de editar, você começa a saber como que você tem que filmar para te facilitar na edição. A gente tava até falando disso no início, né? Então tem coisas que você já sabe que você tem que fazer de um jeito. E tem coisas também que você sabe que a parte criativa vai ficar legal se você fizer de um jeito tal. Então, eu ainda tenho isso, que às vezes também, assim, porque eu não sou paga para viajar, né? Eu pago do meu bolso. Então, às vezes, eu fico com um pouco de preguiça de gravar pro canal durante a viagem, porque eu também não quero perder a minha espontaneidade e a minha viagem, entendeu? O meu momento de prazer, de alegria ali, de curtição, prazer, né? Você tá ali celebrando a viagem e tá meio que uma obrigação de gravar e fica ruim mesmo. Então, hoje em dia, nos vídeos, eu acho que eu nem falo tanto. Porque sabe aquela coisa, tipo, oi, tudo bem? Esse aqui é o Time to Hit the Road, estamos aqui, não sei o que lá. E você fica, todo passo da viagem, você fica falando alguma coisa, explicando tudo. Chegamos agora no lugar tal, chegamos agora no lugar tal. Isso eu sinto que eu perco a minha espontaneidade. De estar lá no lugar, não pro vídeo, de estar lá. Tipo, eu tô lá sempre pensando o que eu vou falar, Então, hoje em dia, eu já deixo assim. Se eu quero falar, eu falo. Se eu não quero falar, não falo. Se eu quiser, eu boto uma edição por cima, uma voz por cima durante a edição, descrevendo. Sim. Ou então bota um texto. Se eu quiser também, boto uma música. Qualquer coisa. Hoje em dia, eu fico assim... É mais um acervo pessoal. Daqui a um ano você pode ver aquela viagem que você fez. E exatamente. Pronto, né? E às vezes eu gosto, eu fico vendo assim, eu falo, aquele vídeo ficou tão legal, aí eu vou lá e assisto de novo. Eu tenho um canal desse mesmo sentido, um canal com meu nome, que não é o canal do podcast, que eu gravo vídeo pra minha mãe ver. E aí tem algumas pessoas, uns loucos que se inscrevem lá e comentam alguma coisa lá. E tem um vídeo viralizado de um parque aqui, quando veio aqui. E assim, mas eu fui só pra filmar. Um amigo falou assim, como é que tá o parque? Eu vou filmar pra você ver. Aí quando eu filmei, ficou legal, vou postar. Tipo, postar assim, despretensiosamente. E como o parque tava aqui, acho que viralizou. Mas é legal a parte de editar vídeo. Eu acho bom a gente mesmo ver os vídeos 1 ano depois, né? 2 anos depois. Pô, esse dia foi legal. Eu gosto de fazer umas coisas meio de palhaçada também nos vídeos. Botar umas coisas meio pra descontrair, sabe? E na edição, a edição ajuda também a você poder fazer coisas, né? Ficarem engraçadas. Você põe um meme ali por cima, põe alguma coisa assim. Às vezes dá um foco na cara, sabe? Quando a pessoa fala uma besteira e tal. Sei lá. Dá pra brincar com a edição. Dá pra brincar, eu gosto. Voltando a falar um pouquinho de trabalho. Você pode falar, a empresa, a farmacêutica que você tá, você tem vaga lá, quem procura
essa vaga na área farmacêutica, você acha que é uma boa empresa para procurar, já que eles dão visto, né? Mas depende da vaga, provavelmente, né? Então, na verdade, eu sou contractor, o que significa que eu trabalho dentro da farmacêutica Eli Lilly, mas eu não sou funcionária da Eli Lilly, eu sou funcionária de uma outra empresa. O nome dessa empresa é Inofarma. E a Inofarma, sim, ela dá visto e tal, e ela tem muitos funcionários hoje em dia que são internacionais, né, que nem a gente, e de várias nacionalidades, porque eles têm também cursos de educação e tal. Então, é uma empresa, na verdade, muito legal, porque eles têm cursos de educação, não só curso de educação superior, como graduação, mestrado, mas eles também têm cursos de de curto período para, tipo, qualificação. Por exemplo, cursos de 3 meses, que é para tentar te qualificar para te botar na indústria farmacêutica. Então, na verdade, quando eu tava morando lá em Limerick, que eu ainda era estudante de intercâmbio, essa empresa me contactou. E aí, até muito engraçado, porque a oferta pareceu tão boa que eu achei que era golpe. Escana a área. Então, porque assim, a gente tá acostumado com a mente do Brasil, que a gente tem que se jogar, quase que se matar, né? Cortar um braço para arranjar um emprego. Só que aqui é o contrário. Aqui os recrutadores fazem de tudo para tentar te ter na empresa deles. Então eu achei isso meio bizarro, né? Mas enfim, até entender qual era a dinâmica do mercado, que realmente precisa muito de profissional qualificado. Mas essa empresa me contactou, falou assim: oi, Juliana, tudo bem? Me ligou, né? Oi, Juliana, tudo bem? Eu vi que você se candidatou para uma vaga com a gente, mas infelizmente essa vaga já foi preenchida, porém a gente tem uma outra proposta para você, uma proposta. Eu falei assim: qual é a proposta? Aí eles, a gente tem um curso, porque eu sou engenheira de validação. Eu faço validação de processo, qualificação de equipamento, validação de limpeza. Quem é da área farmacêutica vai entender essas coisas que eu tô falando. Quem não é, vai boiar. Então, não vou explicar direito, não. É engenheira de validação. E aí, ela falou assim: a gente tem um curso de validação e esse curso dura 3 meses. A gente quer te oferecer uma vaga nesse curso, você não precisa pagar nada, só vir. Esse curso é em Dublin, 3 vezes na semana. Você vem, participa desse curso. Durante o curso, a gente vai te avaliar. Se a gente achar que você se encaixa bem na cultura da nossa empresa e tal, a gente vai sim te dar o visto de trabalho. E a gente vai também te treinar para passar numa entrevista. Porque como eles são uma empresa eles não é uma empresa de recrutamento, não, tá? Eles são uma empresa de qualificação e de prestação de serviços. Que né? prestam serviço, que fornecem funcionários para outras empresas. Exatamente, Então, eles também têm um treinamento para entrevista. Porque eles ganham dinheiro colocando você na outra empresa. Exatamente. Então eles precisam que você consiga passar. Exatamente. Então ele é interesse deles. E aí também eu fui entendendo isso, né? Porque a primeira reação foi: isso é golpe, tá tudo muito bom. Como assim? Ainda me falaram que depois de 6 meses, se eu passasse do período probatório, depois de estar trabalhando lá, né, com eles, eu ainda podia fazer mestrado de graça com eles. Porque, como eu falei, eles têm curso de mestrado em associação com universidades daqui irlandesas. Você fez mestrado? Fiz também. Boa. Quer dizer, na verdade, eu fiz pós-graduação, porque eu decidi não fazer a dissertação, que era o que me daria o título de mestre. Porque eu já tava de saco cheio de estudar. Eu falei: nunca mais estudo na minha vida. Aí eu não fiz a tese. Mas aí, pós-graduação, meu diploma é pós-graduação. E aí eu falei assim: gente, espera aí. Aí eu fui ligar pro meu pai, né? Eu falei assim: pai, escuta aqui. Essa empresa tá me oferecendo um curso, uma qualificação, e aí muito vão me dar o visto. Pra carioca. Muito que isso? Golpe. Peraí, porra, eu tô com um olho aqui, outro ali. Aí eu falei assim: ainda vão me treinar pra entrevista e ainda vão me dar mestrado de graça. Aí meu pai: Juliana, tu não vai cair nesse golpe, tu não foi pra Irlanda pra cair em golpe. Eu falei assim: calma, que eu vou... Foi criada aqui Eu vou pesquisar isso aqui, tá muito estranho. Aí, enfim, Carioca eu pesquisei. da Gema foi criada aqui pra cair em golpe. Morro dos Macacos, Filha Isabel, não, tá... Aí eu vi que era isso mesmo. Eu falei assim: então vamos, né? Mas você foi indo devagarinho, né? Deixa eu ir lá ver como é que é esse curso uma vez. Não, eles foram lá em Limerick, me levaram lá num hotel, aí me pagaram um almoço no hotel, aí me explicaram tudo, Aí eu falei assim: então tá bom, vamos, né? Já que é isso, vambora. E tamo aí. Eu tava em Limerick fazendo
estudando inglês, trabalhando num hotel como cleaner, num hotel 5 estrelas, bafo, era um castelo lindo, e indo pra Dublin 3 vezes na semana. Fiz um acordo com essa empresa, com a Inopharma na época, porque como eu já tinha experiência, eu falei assim, olha, tem semanas aqui, temas que eu não preciso fazer isso. Vamos entrar num acordo? Por quê? Porque eu precisava manter meu emprego, porque quem ia pagar minhas contas, meu aluguel, sabe tudo? Meio de transporte pra ir pra Dublin Eles também. tinham que pagar pelo menos uma diária, né? De você pra ir pra Dublin, né? Enfim, rolou esses papos na época. Acho que nesse quesito aí eu acho que eu fui enrolada assim, porque rolou um papo. A gente pode ver sim, a gente pode pagar transporte, não sei o quê. No final nunca pagaram nada. Mas também no meio do curso eu arranjei carona, um garoto que morava também em Limerick, e eu ia de carona com ele. Mas enfim, aí foi muito pesado, cara. Foram 3 meses assim que eu não parava. Ou eu tava estudando, ou eu tava trabalhando, ou eu tava indo pra Dublin, estudando em Dublin. E aí tinha todos os assignments, né, do curso de lá também, que eu tinha que entregar. Foi... Mas eu sabia que eu precisava fazer aquilo. Eu sabia que aquilo ali era o que ia mudar minha vida. E realmente foi o que aconteceu. Aí no meio desse curso mesmo, eles já decidiram me dar o visto de trabalho. E aí eu tô até hoje com eles e também nessa empresa, na farmacêutica que eu fui alocada, né? Que eu fiz a entrevista, passei também. E que é a Eli Lilly. E não pode talvez virar direto pra Eli Lilly? Ou você não faria isso? Ou eu tô perguntando uma coisa muito errada? Não, isso faz muito sentido o que você perguntou. Poder pode, só que existem políticas para proteger essas movimentações. Para proteger as duas partes. Ninguém quer me proteger, né? Eles se protegem. Mas você pode pedir pra sair... Eu posso pedir pra... Então, a política é 6 meses fora da empresa. Se eu sair, eu não posso... Quer dizer, na verdade, assim, eu até posso virar Lilly. Pra virar Lilly, eu posso. O que eu não posso é trocar de empresa contractor. Tá. Entendeu? Eu não posso trocar de um contrato e permanecer lá na Lilly, porque a Lilly perde com isso, porque eu posso estar pegando um contrato mais caro com uma outra empresa. E aí, eles estavam me pagando uma coisa, agora de repente eles estão me pagando outra a mais... pra eu fazer a mesma coisa que eu já estava fazendo. Então, assim, tem políticas pra isso, mas pra virar Lilly eu poderia. Só que nessa empresa eu não posso, porque esse meu setor de validação, não tem ninguém Lilly. É tudo contractor. Entendi, então não tem jeito. É o esquema dessa empresa, não é toda empresa que é assim, não. Mas a Lilly porque ela é direcionada a projetos, ela é... Tudo é quantidade de projetos. Isso vai ditar quantos funcionários eles têm e tudo. Então, e tem a Lilly em Kinsale e tem a Lilly em Little Island também, né? Em Little Island é o escritório. Aí, o RH tá lá, parte de regulatórios, né, que lida com as empresas regulatórias, as autoridades. Eu te falei que eu gravei já com o Solano, né? Ele teve aqui o episódio dele bem legal. Ele também tá em Kinsale, eu acho. Ele trabalha na Lilly. E a Carol, que é do RH, que tá em Little Island. Essa eu não conheceria, porque ela tá não lá. Tá em lugar de site diferente, né? E em Kinsale é a fábrica mesmo, né? Que é onde eu trabalho. Então... Que é longe do centro, né? Que você falou, né? Fica mais afastado, né? É porque é indústria no meio do nada, mesmo, né? No meio do nada, E a galera legal? Você curte trabalhar? O environment, né? O pessoal? O environment é ótimo. Eu não tenho do que reclamar com relação a isso. Tenho muita sorte. Mas é aquilo, é empresa muito grande, às vezes... Beleza, a política em geral da empresa é muito boa, sabe? Com os funcionários e os contractors também, que os terceirizados. Em geral é muito boa, mas, óbvio, a sua experiência vai depender quem é o seu gerente, quem é a pessoa que você responde diretamente. Se for uma pessoa cuzona, desculpa a palavra, você vai ter uma experiência ruim. Entendeu? Mesmo que a empresa seja uma empresa legal. Mas eu dei muita sorte. A minha chefe é muito legal, a gente está super bem e tal. Então é por isso que eu tô lá desde 2019. Bora que só keep going, né? Só vai indo, né? Com a vida estabilizada, market rodando, casada, com Irish, jogando pedal, se exercitando, galera de futebol. Pronto. Show de bola. Galera, jogo também flag football, que é a modalidade de futebol americano sem contato. E é um esporte misto e a gente tá procurando pessoas, tá? A gente tá sempre procurando pessoas. Meninos, meninas e meninas, tá bom? Todos convidados. E aonde é o jogo? A gente joga no parque Tramore Valley Park. Tá, é aqui pertinho, aqui. Ali da Kinsale Roundabout. É ali do lado, E é aquele que você pega a bandeirinha, né?
Você tinha que ter um vídeo no seu canal explicando como é que é esse rolê aí. Fica aí a sugestão aí. Aí quando a pessoa pergunta como é que é o jogo, você só manda o vídeo. Você chegou a me mostrar um short ali que ficou legal. Você tava ali com câmera primeira pessoa ali no meio do jogo. Foi legal. O nome do time é Cork City Outlaws, os fora da lei, né? E a gente tem o Instagram também, se vocês quiserem procurar no Instagram. Eu posso colocar na descrição pra galera acompanhar. É tipo futebol americano, mas é sem contato. Então, sabe, a galera talvez entenda mais se eu falar, quem mora na Irlanda vai entender melhor. Aqui não tem o rugby. Tem também o rugby sem contato, que é chamado tag rugby. Que tem uma bandeirinha pendurada na cintura. Que tem aquela bandeirinha. Então, o futebol americano é a mesma coisa. É uma modalidade do futebol americano sem contato e também tem essa bandeirinha, que é como você para a jogada. Você não joga a pessoa no chão. Você tira a bandeirinha e aí a jogada para. Enfim, é isso. Então não precisa se preocupar, não vai ter porradaria, não vai ter nada. Muito bem. Tem mais alguma coisa, Juliana, que você queira compartilhar? Sei lá, você que me pergunta aí. Não, se não quiser compartilhar, vou te mandar uma pergunta final. A gente já falou bastante da sua história, bem legal para inspirar as pessoas que estão no Brasil, né? Para quem tá aqui, né? Que é possível, é legal te ver, né? E conhecer um pouco mais sobre você, saber os plano A, plano B, sabe? Já vim focado. Eu vejo que muita gente vem e às vezes não foca, né? Vem, vou fazer intercâmbio, ver o que vai dar. Às vezes a pessoa já tem formação no Brasil e a pessoa consegue, às vezes, já guiar, né? Já fazer um currículo, já montar um LinkedIn e já olhar as possibilidades, já olhar o mercado. E aí o que você tá dizendo que é sorte, pra mim não foi, entendeu? Foi dedicação sua de, desde o Brasil, já olhar tudo, já tá disponível, já tá tudo rodando. O próprio inglês também, que você já tinha ali, né? Não era fluente igual hoje, mas você já tinha uma coisa conversável ali. Mesmo quem não tenha, né, chega aqui, passou os primeiros 4, 5 meses, ele chega num nível de inglês legal, né, se a pessoa se dedicar, e dali pra frente é só mais vocabulário, né. Mas como pergunta final, motivação, o que você deixa de motivação pra quem tá lá no Brasil, pensando em vir pra cá, pensando em entrar na área farmacêutica aqui? Qual que é a sua palavra de motivação, assim? Eu acho que todo mundo tem que pesquisar muito, porque isso é um passo muito grande e importante na vida das pessoas, de várias formas, né? Você tem que avaliar muita coisa. O que você quer, o que você está esperando, por que você está indo para esse país, qual é a sua motivação, sabe? E eu acho que motivação é uma das principais coisas, porque às vezes as pessoas talvez não tenham a motivação certa, sabe? E aí acaba se frustrando. E também a Irlanda não é uma maravilha. Não é pra todo mundo, né? Todo país tem problema. Entendeu? Talvez o nosso problema principal no Brasil seja desigualdade social, corrupção, violência, né? E tudo tá meio que relacionado. Mas a gente tem outras coisas maravilhosas lá. A nossa cultura é demais, sabe? E aqui também... E a gente tem um clima muito gostoso lá também. Tudo bem que o Rio, gente, é muito quente, tá? No verão, não gosto. Mas sinto falta. Mas aqui tem várias coisas... como eu falei, eu tô num período de briga com a Irlanda, sabe? Eu não vou nem falar do clima, porque o clima é óbvio, sabe? Tipo, é muito ruim, não é nem mais isso. Eu tô achando tudo boring, eu acho os pubs boring, as músicas que eles escutam boring, tô achando tudo... É fase. As piadas, tudo, sabe? Eu tô numa fase assim, É fase, vai passar. Mas pra quem tá vindo, com certeza, se pesquisar, eu acho que o que você falou que é bem importante mesmo. Eu acho que pesquisa e aí entra na questão da motivação, tipo, qual é a sua motivação, né, pra fazer isso. Mas mesmo que você tenha a motivação certinha e tal, tem muita gente que fica muito perdida sem saber como começar. Tipo, a pessoa acha que não vai nem conseguir. Mas por quê? Porque é o medo da pesquisa, é o medo de saber o que você precisa. Então pesquisem muito, gente. Assistam vários vídeos no YouTube, porque cada pessoa vai ter uma experiência. E cuidado com a experiência dos outros. Que nem eu tô falando aqui no meu relato, essa é minha experiência. Você tem que saber diferenciar o que é experiência pessoal e o que são fatos, entendeu? A Irlanda necessita de profissionais qualificados para diversas áreas. Você vai lá na internet, procura Critical Skills List Ireland. E você vai ver quais são as profissões. Isso é um fato, entendeu? Só que assim, outras coisas são experiências. Tipo, eu consegui rápido. Quer dizer que todo mundo vai conseguir rápido? Não. Tem gente que vai demorar mais. Tem gente que vai conseguir do Brasil. Tem gente que não precisa nem fazer o que eu fiz. Tem gente que já conseguiu do Brasil. Então assim, tem coisas que são experiências pessoais. Também o meu processo todo é pessoal.
a minha situação hoje com a Irlanda, né, de briga com a Irlanda, é uma coisa pessoal, como você falou, você tá aqui há mais tempo que eu e nunca sentiu isso. Entendeu? Eu amo a Irlandinha. Então tem que saber separar o que é o que. E tem certas coisas que também a pessoa só vai saber quando estiver aqui. Bem assim mesmo. Show de bola, Juliana. Muito bom ter você participando. É uma história bem legal, bem inspiradora para quem vai nos ouvir. E é isso, gente. Eu vou deixar Time to Read the Roads, o Instagram. Vou deixar o canal do YouTube dela. Vão lá para vocês dar uma olhada, sigam ela lá. Se tiver alguma pergunta para Juliana, deixa aqui nos comentários que eu peço para ela revisitar o vídeo e responder para vocês. A empresa a Inofarma que você tá, né, que tem alguns cursos também. Eu vou procurar, então você me manda depois, eu vou deixar o link na descrição também. É uma empresa que dá visto, como vocês podem ver, ela foi sponsorada, né, ou patrocinada, né, por essa empresa. E pesquisem, gente, pesquisem. É isso, gente, valeu, até mais, obrigado. Tchau!